pessoal, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso vídeo da estimativa de crescimento bacteriano através da equação biológica da matéria orgânica, através do balanceamento estequiométrico. No vídeo passado nós vimos um pouco do conceito e temos um exercício para resolver, né? Nós teremos que calcular a nossa produção da biomassa em relação ao substrato removido, utilizando a nossa equação estequiométrica. Nós deveremos expressar os resultados em gramas de células por gramas de glucose utilizado. Antes da gente iniciar, pessoal, a partir do próximo vídeo, pessoal, nós iremos falar sobre o tempo de detenção hidráulica e o tempo de residência celular, que é a idade do lodo. Então, no próximo vídeo nós falaremos desse assunto e nós disponibilizaremos esse vídeo no YouTube semanalmente, tá, pessoal? Nós iremos começar a produzir os conteúdos semanalmente no canal Falando de Ética, beleza? Pessoal, só deixar uma coisa clara, eu não sou professor de matemática, não sou professor de biologia e eu não sou engenheiro, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui no nosso canal é referente à operação, a um olhar da operação, é um pouco da experiência que eu tenho no tratamento de efluentes e um pouco do que eu li sobre o tratamento de efluentes, tá? Eu não sou especialista dessa área. Então, alguma coisa que a gente vê no vídeo não está muito legal, vocês podem sinalizar nos comentários aí, beleza? Aproveitando, se inscreve no canal se você gostou do canal, se inscreva nele, acione a notificação, compartilhe o vídeo, ajude a gente a crescer para a gente estar trocando essa ideia sobre tratamento de efluentes. Então, vamos lá, pessoal. Nós já equilibramos a nossa equação, né? Nós temos 3 moléculas de matéria orgânica, de glucose, na presença de oxigênio, 8 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de amônia. Nós produzimos 2 moléculas de células bacterianas. Nós teremos que estimar qual quantidade de bactérias, tá, em gramas. 8 moléculas de CO2, mais 14 moléculas de água, isso na reação, isso que foi produzido pelo consórcio microbiano. Ok, pessoal? Lembrando que essa célula, a gente viu no vídeo passado, nós temos aqui, acima dessa seta, o consórcio microbiano que irá produzir essas novas células, ok? Então vamos lá. Pessoal, aqui nós já balanceamos a nossa equação, ela já está devidamente balanceada. E agora, pessoal, nós teremos que calcular a massa da nossa matéria orgânica e a massa das células que foram produzidas, ok? Então vamos lá calcular a nossa massa. Massa C6H12O6. Pessoal, carbono tem massa 12 gramas, na tabela periódica que nós encontramos 12 gramas por mol. O hidrogênio 1 grama por mol. E o oxigênio 16 gramas por mol. Pessoal, o nitrogênio também, vamos colocar o nitrogênio também, só para... Mas aqui não tem nitrogênio, nós vamos colocar o nitrogênio. O nitrogênio tem 14. Se nós encontramos essas informações, nós encontramos nossa tabela periódica. São 6 carbonos, então 12 vezes 6 carbonos, mais 12 hidrogênios, 1 vezes 12, mais 16 vezes 6 oxigênios. Temos então o 3, são 3 moléculas, 12 vezes 6, 72, mais 12, mais 96. 72 mais 12 mais 96, 180 gramas por mol. 3 vezes 180 gramas por mol. Nós temos 540 gramas por mol. Então, nós encontramos a nossa massa da nossa matéria orgânica. Agora encontraremos a massa das células que foram produzidas. C5H7NO2, vou fazer em outra folha, porque o espaço aqui não vai dar. Então, pessoal, nós vamos ter que descobrir agora a massa C5H7NO2. São 2 moléculas. Carbono é 12 gramas por mol. Hidrogênio é 1 grama.
1 grama por mol. Nitrogênio 14 gramas por mol. Oxigênio 16 gramas por mol. C5, H7, NO2. Carbono são 5 carbonos, então é 12 vezes 5 mais 1 vezes 7 mais 14 mais 16 vezes 2. Então temos 60 mais 12 mais 14 mais 32. 2 estão multiplicando, são 2 moléculas. Então nós temos 60 mais 12 mais 14 mais 32, 113 gramas por mol. Vezes 2, 226 gramas por mol. Nós encontramos então 226 gramas por mol da nossa célula bacteriana. Agora nós iremos realizar o cálculo da síntese, quantas células, novas células serão produzidas, ok? Então, a matéria orgânica que nós estamos utilizando, a glicose é dividida parte dela para novas células e a outra parte será oxidada, produzindo CO2 e a água. Pessoal, então eu reescrevi uma outra folha para nós continuarmos os cálculos da nossa massa da matéria orgânica e das novas células. Tá? 540 gramas e 226 gramas. Nós vamos calcular quantas células que foram produzidas. Y, que é o coeficiente de produção dessas células, será a nossa taxa das novas células que foram produzidas, NO2. Então será a taxa das células que estão sendo produzidas em relação ao substrato adicionado. Qual substrato que é esse? Nossa matéria orgânica, nossa glucose, O6. Isso será, pessoal, nós já calculamos que 3 moléculas da matéria orgânica dá 540 e 2 moléculas das novas bactérias serão 226 gramas por mol. Então vai ser 226 gramas por mol dividindo 540 gramas mol. O nosso coeficiente de produção, as novas células que estão sendo produzidas, será 226 dividido por 540, aproximadamente 0,42 unidades por separão. Nós estamos falando de células de bactéria. Vou colocar aqui embaixo, y é igual a 0,42 gramas de células por grama de glucose utilizada. Então nós encontramos a quantidade utilizadas, encontramos a quantidade de bactéria que foi produzido pelo balanço estequiométrico de 3 moléculas de matéria orgânica. E aí nós encontramos a primeira parte, né? Agora nós teremos que expressar em gramas de SSV por gramas de DQO. Encontramos então a primeira parte, podemos encontrar essa segunda parte. E aí, pessoal, nós temos que entender o seguinte: a representação dessa matéria orgânica e as novas células tem que ser representada em DQO e SSV. SSV, nas novas células bacterianas, substrato será DQO. Então, produção de SSV em cima da DQO, em cima da nossa matéria orgânica. E para representarmos essa síntese, temos que calcular a DQO da glucose pelo balanço estequiométrico, mais uma vez, para encontrarmos a oxidação da glucose em dióxido de carbono e água. Então nós teremos que realizar um novo balanceamento estequiométrico, tá? Pessoal, eu escrevi a equação
oxidação da matéria orgânica produzirá CO2 e água. Essa é a nossa equação para descobrirmos a nossa DQO, a DQO da glucose. Então a primeira coisa, pessoal, é ver se a nossa equação está balanceada, ok? Pessoal, pela nossa regrinha, nós temos que colocar o carbono. Carbono aqui tem 6. E aqui nós precisamos do número para chegar em 6. Fácil. Nós colocamos um 6 carbonos. 6 carbonos. O nosso hidrogênio. Temos 12 hidrogênio e tem 2 hidrogênio. Então, 12, 2. O número que multiplica por 2 que dá 12. 6. 6 vezes 2, 12. Hidrogênio equilibrado. O oxigênio temos 6 vezes 2, 12. 12 mais 6, 18. Então temos 18 oxigênios. 6 vezes 2, 12. Mais 6, 18. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. 6 mais 12, 18. Temos a nossa equação balanceada. Gostaria de se calcular a massa da nossa matéria orgânica e da DQO e da quantidade de oxigênio que é necessário para oxidar essa matéria orgânica. A DQO é a demanda de oxigênio, demanda química de oxigênio para oxidar os compostos. Então, nós calcularemos a DQO necessária para conseguirmos oxidar a nossa matéria orgânica nessa reação, pessoal. Nós calculamos a massa da nossa matéria orgânica, deu 180. Aqui foi 3 vezes, são 3 moléculas, então 180 vezes 3, 540. Mas nesse exemplo nós temos uma molécula, então sabemos que essa molécula C6H12O6 é igual a 180 gramas por mol. E o oxigênio, calcularemos, oxigênio são 6 moléculas, então vai ser 6 vezes 16 vezes 2, 6 vezes 32 é igual a 192 gramas por mol. Então temos que C6, nossa matéria orgânica, número de massa 180 gramas por mol, e o oxigênio 192 gramas por mol. Vou mudar a folha para nós continuarmos esse cálculo. Então, pessoal, nós temos que agora calcular a DQO da glucose, né? A DQO da glucose, C6H12. Quanto de oxigênio será necessário para eu oxidar esse composto, essa molécula? Então, a DQO será, então, a DQO ela será quanto de oxigênio será necessário para a oxidação da minha molécula de matéria orgânica? Quanto será, pessoal? 6 vezes 32, calculamos 6 vezes 32 gramas por mol, 180 gramas por mol. Nossa, daqui será 192, nós já tínhamos calculado, gramas por mol, dividindo 180 gramas por mol. Então, daqui será aproximadamente 1,07 gramas de que, pessoal? Agora, de O2 necessários para cada grama de glucose. Pessoal, calculamos a DQO da glucose. 1,07 gramas de oxigênio é necessário para oxidar 1 grama de glucose. Beleza. Então,
Nós respondemos a parte 1 desse exercício, encontramos gramas de células por gramas de glucose utilizada, calculamos a DQO da glucose, 1,07 gramas, essa é a DQO, e agora nós expressaremos nosso resultado em gramas de SSV por gramas de DQO utilizado, ok? Então vamos lá. Pessoal, nós encontramos a quantidade de células bacterianas pela quantidade de glucose utilizada. Y igual a 0,42. Essa quantidade é 0,42 gramas de células por grama de glucose utilizada. E na segunda parte, pessoal, nós calculamos a DQO da glucose. 1,07 gramas de O2 por grama de glucose utilizada. Então, para nós calcularmos a nossa produção, nós temos que levar em conta a quantidade de oxigênio que será necessário para degradar a nossa matéria orgânica. Essa síntese teórica nós temos que expressar em termos de DQO. Então nós temos que levar em conta também essa DQO que nós acabamos de calcular. Então, pessoal, é só nós colocarmos a nossa taxa também em função da DQO, tá? Ficará da seguinte maneira: a produção será C5H7NO2. Vamos chamar isso de células. Nossa taxa, nossa matéria orgânica, vocês vão chamar isso de DQO. Pessoal, nós já calculamos 226 e 540. Então faz assim: 226 gramas por mol dividindo 540 gramas por mol, e aqui nós iremos inserir a DQO, a quantidade de oxigênio necessária para oxidar aquela matéria orgânica, que foi de 1,07 gramas de DQO, quantidade necessária de oxigênio, gramas de DQO, por grama de glucose. O grama de glucose. Então, essas unidades serão canceladas. A produção será de 226 dividindo 540 vezes 1,07, 577,8 gramas de DQO por grama de glucose. Essa produção será 226 dividido por 577,8, e aproximadamente 0,39 gramas de células. Chamamos isso de células, né? Células por gramas de DQO. Pessoal, nós não vimos que as nossas células são as nossas bactérias, são os nossos SSVs, e a nossa matéria orgânica utilizada é a DQO. Então, nossa resposta será: a produção dessas novas células serão de 0,39 gramas de SS. Gramas de SSV, gramas de SSV por gramas de DQO. Então, assim nós encontramos a nossa produção de novas células já com desconto da DQO, do consumo de oxigênio que foi necessário
para a estabilização da glucose, 0,39. Pessoal, nós produzimos 0,42 e com balanço incluindo a DQO, 0,39. E aí, pessoal, nós temos que notar que essa síntese dessa biomassa, ela está menor, ela está bem menor, 0,39 em relação a 0,42 do primeiro cálculo que nós fizemos. Sim, pessoal, é explicado porque o substrato foi incorporado às novas células bacterianas. Você lembrando do conceito inicial que nós falamos que as novas células também têm quantidade de carga orgânica, tem quantidade de material orgânico, né? Por isso deve ser retirado periodicamente no sistema, porque ela sai como DBO final. Esse substrato está incorporado nessas massas, nessa massa dessas células, ela será posteriormente oxidada pelas bactérias para obter energia para a manutenção dessas novas células aí. Por isso esse resultado baixo, pessoal, devido à incorporação nas massas dessas células bacterianas, que serão posteriormente oxidadas para obtenção de energia dessas bactérias, ok? Então finalizamos esse vídeo, pessoal, da nossa estimativa de crescimento bacteriano, utilizando aí a nossa equação biológica da matéria orgânica, o nosso balanço de massa, nosso cálculo estequiométrico. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, valeu!